Pessoal, semana de sustentação para o preço da arroba, mas sem grandes explosões. Tá com cara de chove não molha, né? O que acontece? Nós temos um momento bastante específico aí do mercado, em que as chuvas, por conta do Laninha, né, da influência do fenômeno Laninha, elas se postergaram aí, se mantiveram ao longo de junho em regiões importantes, né, de produção pecuária. E isso fez com que houvesse uma manutenção basal aí de níveis basais, né, da qualidade das pastagens em importantes regiões, como falei. Então, o que isso traz? Né? Isso traz um postergamento, né, ou uma postergação da oferta de animais. Então, tem regiões em que a oferta ainda, essa oferta está sendo despejada no mercado, disponibilizada ao mercado de maneira a conta-gotas, aquele estilo conta-gotas, né? Então, assim, eu ainda tenho um pouquinho de pasto, consigo segurar esse animal. Então, não é mais aquela enxurrada, né, de animais que começou a aparecer em maio quando secou, agora voltou a chover, o pessoal continua segurando o boi nessa pastagem, não sente mais aquela quentura, aquele calor, né, da necessidade de liberar os pastos porque já não tem mais comida, tá? Em outras regiões já secou, como por exemplo o norte de Goiás, né? O sul de Goiás ele também está complicado, o norte de Minas Gerais. Então nós temos regiões aí com situações bastante diferentes, né? Diversificadas, mantendo o diferencial de base um pouquinho estressado, de acordo com a análise da região, né? Que a gente coloca sob a lente aí, tá bom? E basicamente o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a entre-safra ela está entrando de maneira mais lenta do que a gente imaginava, porque a sazonalidade não está sendo cumprida pelo clima, tá? Então, em junho, por exemplo, que era já para ter parado de chover, aqui em São Paulo a gente observa, as pastagens ainda estão verdes, né? Ainda tem matéria aí de capim para que o animal se alimente, e isso acaba postergando a decisão do pecuarista, né, de colocar esse animal no confinamento. Importantes regiões produtoras. Então, a notar, né, sul de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, um pouquinho do sul de Goiás está melhor, o Mato Grosso está bem abastecido, aí, principalmente o norte, né? Quando a gente olha o Pará, está muito bem, sobrevoei o Pará recentemente, sobrevoei Goiás também recentemente, ali na região de Goiânia. Então, assim, dá para perceber que esse alongamento da época de chuvas, né, da pluviosidade, que fugiu da sazonalidade, acaba trazendo, consequentemente, esse efeito, né, de alongar a fase aí de oferta de animais, tá certo? De postergar a colocação desses animais em confinamento nessas regiões que eu acabei de citar aqui, tá bom? Norte de Minas, Goiás, já está mais desafiador, tá? Oeste da Bahia também está um pouco mais desafiador. Então a gente tem essas situações bastante diferentes aí, a depender da região analisada. Dentro disso, a gente tem que lembrar que São Paulo é a praça balizadora, porque o maior consumo se concentra justamente aí em São Paulo, tá certo? Então, o que esperar daqui para frente, tá? Se a gente de fato começar a ver uma onda mais seca, vai haver mais uma liberaçãozinha de animais, tá? Não muito representativa, porque uma parte importante desses animais já foi entregue em maio, quando secou o clima, quando a gente teve um pouquinho de estiagem. Depois essa estiagem ela foi interrompida em junho, tá? Então uma parte desses animais já foi entregue, outra parte vai entrar e aí definitivamente a gente vai acabar de colocar animais em confinamento. Por que o pessoal está postergando essa colocação dos animais em confinamento para além da análise do clima, da sazonalidade, né? Porque os custos estão aí bastante desafiadores, né? A gente tem agora uma nova alta dos combustíveis, né? Pegando pesado no óleo diesel. O milho, apesar de ele ter cedido lá do começo do conflito, né, da invasão da Ucrânia pela Rússia, que o milho ultrapassou aí os R$100 por saca de novo em São Paulo, só para a gente ter como referência, ele voltou a trabalhar abaixo, mas mesmo assim continua botando bastante pressão no custo nutricional, tá certo? Então, custo operacional e nutricional puxados ainda, né? O que a gente tem de vantagem é que o boi magro acabou cedendo, mas agora também parou. Assim como o boi gordo encontrou um piso, o boi magro também encontrou um piso e está testando valores, patamares um pouquinho mais elevados, bezerro e boi magro também. Lembra do que a gente fala? Fase de baixa de ciclo pecuário não elimina a sazonalidade dos preços, tá certo? Então, mesmo em fases de baixa de ciclo, de anos de fase de baixa, a gente tem a sazonalidade vigente, tá certo? Então, o que a gente tem que esperar aqui para frente
começar a enxugar novamente essas escalas, o que já deu indícios de estar começando a acontecer, quando a gente analisa as escalas aí da última semana, já deu uma enxugadinha de leve, ainda não em patamares muito baixos, a ponto de permitir que o boi exploda, né, entre aquele clássico movimento de entre-safra, mas está começando a virar. Então essa virada ela está sendo menos dinâmica, ela está sendo mais lenta do que nós estamos acostumados a ver, e daqui para frente, muito possivelmente, a gente vai enxergar o boi de fato entrar em entre-safra, mas mais atrasado, tá certo? Então é importante a gente notar isso. Os animais que não foram engordados, não conseguiram peso, ou que estão seguindo, né, a dinâmica de serem terminados dentro do calendário do ano, né, aquela dinâmica de alta tecnologia embutida na propriedade rural, eles deveriam ser entregues no segundo semestre do ano, eles vão ser entregues, eles já estão no confinamento ou vão começar a entrar agora, tá certo? Para o segundo giro, segundo e terceiro giro, mil perdões. Então, basicamente é isso, tá certo? Vamos esperar aí acabar de entregar esses animais que estão nessas pastagens, que tiveram suporte das chuvas, para entrar de fato em entre-safra e a gente vê finalmente os preços subirem respondendo à dinâmica climática, tá certo? E também aos efeitos do financiamento de campanha que devem entrar monetizando a economia. Por enquanto é isso aí. Obrigada pela atenção. Até a próxima.